Saudações tricolores para todos que acompanham o spfc.net no YouTube. E aí galera, como vocês estão? Tudo certinho por aí? Tudo beleza? Bom, como sempre, cara, vou agradecer pelo feedback, pelo carinho de vocês. Muito grato por tudo mesmo, acompanhamento nas lives, acompanhamento nos vídeos, os comentários. Só quero agradecer, cara, enquanto eu cubro as férias da Laila, vocês estão me dando total apoio, total suporte. Tem sido muito bacana mesmo, galera. Galera, hoje separei 5 temas pra gente discorrer um pouco sobre esses assuntos e vamos lá trazer eles pra vocês. Mas antes, claro, bom, não posso esquecer, né? Network BG, filme, série, atrizes, atores que você curte, todo e qualquer gênero de filme lá, suspense, ação, terror e aquilo, né? Network BG ajuda você até na casa lotérica, né? Aquela fila interminável, sabe? De dia 5, que só tem um caixa lá operando, que o sistema cai. Aí, meu, liga o Network BG que vai passar rapidinho. Galera, Mandala Turismo também, para fazer aquela viagem dos sonhos, cara. Tem muitos roteiros lá. Se livrar um pouco do estresse de São Paulo também é muito importante. Dê um pulinho lá, vocês vão gostar, hein? Tem muitos roteiros bacanas, muitas cidades bem interessantes, galera. E também Diamond Imports. Essa é top também, hein, galera? Mantos do Tricolor a partir de R$120. A gente vai deixar aqui na descrição também o link para vocês acompanharem. E claro, não vende só coisas do São Paulo, camisetas do São Paulo, blusas do São Paulo. Vendem de outros times europeus, vendem de seleções. Então se você é um colecionador de camisetas, meu, dá um pulo lá, você não vai se arrepender. Você vai gostar dos produtos que eles têm para oferecer lá para você. Fechou, galera? Então bora para os temas de hoje. Tema 1, Raniel. Vou trazer todos os detalhes da contratação do atleta, como vai suceder os pagamentos e tudo mais. Tema 2, reunião entre os dirigentes do São Paulo e os jogadores. Os jogadores estão pensando, pô, você traz o Raniel, mas não tá pagando nosso direito de imagem? E aí, como fica isso? E aí eu vou trazer todas as informações também. Tema 3, atraso na reapresentação do Arboleda. Trazendo alguns problemas extracampo e é isso que acaba pesando bastante na decisão da diretoria em querer vender o atleta também. Vou falar sobre isso. Tema 4, galera. Muitas pessoas, tanto na live, quanto também no meu privado, nas redes sociais, como também nas nossas publicações comuns do dia a dia, muitas pessoas perguntam sobre o Pablo e sobre o Rojas. Então eu vou atualizar vocês sobre a tratativa do departamento mediante esses atletas. Vou explicar tudo direitinho para vocês, qual é a situação atual dos dois jogadores. Vou falar para vocês, vou trazer todas as informações, quem joga no Clássico, quem não joga. Tema 5. Separei os 3 primeiros jogos do São Paulo no Brasileirão para a gente discorrer um pouco, quais são os riscos, os números também dos times que vão enfrentar o São Paulo. Então, para informar mesmo vocês sobre os 3 primeiros jogos do São Paulo nessa campanha, nessa caminhada, né, que será o Campeonato Brasileiro, a única competição que resta para o nosso tricolor. Vamos ver se o São Paulo consegue se sair bem. Fechou, galera? Bora pro vídeo de hoje? É isso então, começando! Galera, nosso tema 1, Raniel, né? Atacante do Cruzeiro de apenas 23 anos de idade e que alguns estão pegando no pé, nem esperou o cara chegar, já estão criticando ele. E aí que eu acho que tá o principal erro. Por quê? O Raniel é um jogador de 23 anos, um jogador jovem que ainda pode render frutos pro São Paulo futuramente, galera. Então, claro, o São Paulo passa por um momento de instabilidade financeira, o São Paulo precisa fazer caixa. E aí, como que o Raniel chega? Tem muita gente falando, o mesmo preço de Neno e tudo mais. Só que o São Paulo não vai precisar pagar, galera, o Raniel agora. Então a gente vai entender melhor essa situação. Por quê? Empresários e intermediários, que hoje também tem intermediários no futebol, não tem só os empresários e os clubes. Tem os intermediários que trabalham só investindo e tudo mais. Então, os empresários e intermediários também participam ativamente dessa contratação. Por quê? Os empresários veem que o Raniel não joga lá no Cruzeiro, mas é aquilo, galera, o Fred é titular absoluto no Cruzeiro e seria titular absoluto em qualquer outro time do Brasil, cara. Eu acho que o único time que a gente fala assim, bom, aqui o Fred lutaria por titularidade é no Internacional, que tem um Guerreiro. De resto, a gente pode falar que ele é um cone, pode falar que ele passou vergonha na Copa do Mundo, mas, pô, fala pra mim se ele não vai ser titular na maioria dos times da Série A. Então, às vezes, é até meio discrepante a gente querer falar assim, ele é banco no Cruzeiro e o São Paulo tá contratando um refúgio. Não, galera, não pensem assim. O Raniel tem oportunidade de crescer sim no São Paulo. O Raniel pode jogar nas pontas e, na minha opinião, aí que está o X da questão. Por quê?
o Raniel é um jogador rápido, mas também é um jogador inteligente, não é aquele jogador que corre mais do que a bola. Então, na minha opinião, é sim uma boa contratação e a gente tem que dar tempo para ele. E aí, como vai funcionar isso? A gente vinha falando dos intermediários e dos empresários. Os empresários e os intermediários vão pagar o Cruzeiro, que precisa fazer caixa, e a gente já vai entrar nisso também. E aí vão repassar o jogador para o São Paulo, por os 50% de direitos. Vão repassar 50% dos direitos do atleta para o São Paulo, que vai começar a pagar apenas em 2020, de forma parcelada. Então o São Paulo já tem uma dívida para 2020, que é pagar o Raniel, esses 13 milhões. Aproximadamente 12 milhões e 800 mil reais, que são 3 milhões de euros nessa contratação por 50% dos direitos do atleta, beleza? E aí como vai funcionar, galera? Como eu havia dito, o Cruzeiro precisa fazer caixa no momento, vive uma situação conturbada, tem uma das maiores folhas salariais do país, galera. O Cruzeiro, o Itair, que é vice-presidente de futebol do clube, falou que a folha salarial do Cruzeiro gira em torno de 11 milhões de reais. É maior do que a do Palmeiras, que tem um elenco tão recheado, é maior infinitamente do que a do São Paulo, porque, segundo informações do Mauro César da ESPN, em março, a folha de São Paulo girava em torno de 5 milhões de reais. Então é o dobro da folha salarial de São Paulo, entende? Então o Cruzeiro está passando por momentos de dificuldade financeira, o Cruzeiro está passando por instabilidade também lá dentro do administrativo, com tudo que a gente já viu, que saiu no Fantástico também. O clima lá está muito conturbado. E assim, o Raniel é um xodó da torcida, a torcida não queria que o Raniel saísse, é um jogador que tem potencial, tem um futuro potencial para jogar no São Paulo. Claro, talvez não chegue para ser titular absoluto, e até porque o cara, se acabou de chegar já ser titular absoluto, é porque o elenco tem muitas carências mesmo, né? E o elenco não tá certo ainda, a gente fala tá ajustando e não ajusta nunca. Então, ele chega para ser reserva e aí com o decorrer do tempo ele busca a titularidade. Na minha opinião, ele vai ser sim titular de São Paulo jogando pelas pontas. Essa é só a minha opinião, claro, vai ter gente discordando, falando que o São Paulo tá comprando refúgio, falando que o São Paulo tá endividado, mas é aquilo, galera, o São Paulo só vai começar a pagar ano que vem. E aí como vai funcionar isso? A partir do ano que vem, o São Paulo vai pagar ou dessa forma parcelada ou dar algumas porcentagens para esses caras que investiram nessa contratação pro São Paulo, entendem? Então o São Paulo vai ter que pagar, mas não agora. Então o que fica de pró é isso, né? Que é um xodó da torcida, que é um cara que tem apenas 23 anos, pode gerar mais lucro para o São Paulo ainda, o Raniel. Então isso fica como uma coisa positiva. O que vem pesando contra são as lesões do atleta. Em 2017 ele teve uma lesão, em uma só partida ele teve uma lesão muscular nas duas pernas, cara. Então isso acaba pesando um pouco, as lesões musculares que ele já teve neste ano também. E então isso é algo para se preocupar, mas claro, nunca foi uma lesão de ligamento, nunca foi nada do tipo. Então, faz um trabalho de recuperação, cara. Da mesma forma que você tem que fazer o mesmo trabalho com o Luan, com o Lisieiro, faz com o cara. Recuperem esses jogadores que têm problemas musculares. O Everton também tem muitos problemas musculares. Então, se ele continuar tendo esses problemas musculares no São Paulo, aí pode ser um complicador gigantesco. Porque a preparação física do São Paulo parece que não consegue recuperar jogadores que têm problemas de estiramento, têm problemas musculares, né? Então, galera, na minha opinião, tem que esperar, cara. Tem que esperar pra ver o que vai acontecer de fato. Se é um jogador que vem pra agregar, não adianta a gente colocar a culpa de anos sem título. Claro que eu quero que ganhe um título, cara. Da mesma forma que você também quer, que tá assistindo aí. Só que a gente tem que pensar que é um jogador jovem, é um jogador que está chegando agora. O Cuca tá acertando o time, precisa acertar o time, na verdade, né? Tá acertando não, precisa acertar o time, precisa achar uma filosofia. Então, se ele chegar pra agregar, cara, vai ser muito importante. Não adianta a gente falar assim, o cara não vai dar certo, o cara é um refúgio. Teve até piada com o cara sobre o problema do doping que ele teve lá no Santa Cruz, cara. Que ele ficou um mês afastado pelo Santa Cruz. Ele teve um problema com o uso de cocaína, mas isso foi há anos atrás, cara. 5 anos atrás isso aconteceu. 4 anos atrás, praticamente. 4 anos. E a gente tá simplesmente... Tem cara falando que, ele já se recuperou do que tinha acontecido. Isso já foi página virada. A gente tem que respeitar esse ponto do jogador. A gente tem que ter um pouco de empatia também e aceitar que ele chegue no São Paulo, chegue agregando, cara. A negociação já está sendo efetuada e a gente tem que, Raniel pode ser sim um bom nome, sabe? A gente tá se espelhando muito no que tá vendo por fora, não vê o jogador jogando, acha que vai ser outro Calazans. Galera, não é, cara, não é outro Calazans. É um bom jogador, é jovem, pode sim render muitos frutos pro São Paulo.
No Cruzeiro ele tem 88 jogos, fez 16 gols. Nunca foi um cara que conseguiu ser titular absoluto, mas em certo momento ele era o 12º jogador do Mano Menezes. Então, é o que eu já disse, é um bom nome e a gente tem que esperar, beleza? Vamos esperar, vamos dar tempo pra ele. Claro que é o que eu já falei no vídeo já e vou falar de novo. Eu quero muito que o São Paulo ganhe o título. Eu quero muito, cara, eu quero muito mesmo. Mas a gente precisa acertar tudo. A gente já sabe que o erro não é só um jogador que tá chegando agora. A gente não tem que culpar o Raniel por todos esses tempos sem título, por toda essa bagunça da diretoria, cara. Ele é só um jogador que pode chegar e pode agregar no São Paulo Futebol Clube. Então vamos dar tempo pra ele. A gente já sabe que o problema não é o Raniel, o problema é a diretoria. Não adianta a gente também chegar aqui, todo mundo, xingar todo mundo, falar mal de todo mundo, não. Aí eu vou estar sendo irônico a certo ponto. Em certo ponto vou estar até mentindo pra vocês, porque se toda hora chegar um jogador, não vou ficar batendo no jogador e acabar que meio passando pano pra diretoria? Não, eu não vou fazer isso, cara. Eu vou trabalhar com as verdades, eu não vou ficar aqui falando mal de jogador pra ganhar likezinho, não. Eu não vou fazer isso, galera. Eu não vou fazer de verdade. Eu não vou ficar mentindo pra torcida que tá aí do outro lado. Se eu acho que o jogador pode agregar, eu acho mesmo e falo. Eu não vou ficar falando, cornetando o cara, falando de outros problemas dele. Meu, eu vou esperar ele chegar pra falar dele ou não. Eu vou esperar ele chegar, eu vou esperar ele começar o trabalho dele. Porque ele é profissional, cara, ele é profissional, ele precisa mostrar dentro de campo se for um bom investimento ou não. Beleza, galera? Esse é o meu ponto de vista. Deixa aqui nos comentários o que vocês pensam do Raniel. Fechou? Bora pro tema 2. Galera, tema 2 foi a reunião dos dirigentes com os jogadores. Por quê? Os jogadores ficaram pensando, pô, você está me devendo 2 meses de salários de direitos de imagem, na verdade, que estão atrasados, e aí traz o Raniel 3 milhões de euros. E aí o que o Raí fez foi explicar o que eu havia explicado para vocês, que foi intermediários, que São Paulo só começa a pagar ano que vem. E também explicou como vai pagar os jogadores com salários atrasados. Esses salários atrasados são 30% do salário total dos jogadores. Então, vou fazer uma suposição. Se o jogador ganha 300 mil reais por mês, 210 mil ele vem recebendo. Ele não recebe 90 mil reais por mês, que são esses direitos de imagem atrasados. Então faz parte apenas de 30% do salário do atleta, dos atletas neste caso, né? E aí como vai funcionar isso, galera? O Raí contou para os jogadores que, tô esperando a venda do Militão, chegar o dinheiro do Militão e já pago vocês. São Paulo tem um direito de 20 milhões de reais em cima da venda do Militão, que se transferiu do Porto para o Real Madrid. E aí assim que o São Paulo receber a venda do Militão, prometeu para os jogadores que vai quitar o salário. Na entrevista do Globoesporte.com também fala que os jogadores não sentem medo de tomar um calote. Pô, aí também já é demais, né? Tomar calote para um clube desse tamanho aqui, aí a diretoria tá de brincadeira da calote nos jogadores, né? Achando que é o Fluminense e o Vasco da Gama aqui, né? Não, também não é assim. Então, como funciona, galera? Assim que a diretoria receber do Éder Militão, vão pagar os jogadores. Os jogadores estão treinando bem, segundo a mesma notícia. Estão se dedicando bastante. Eu espero mesmo, cara, que volte contra a pegada, com a filosofia determinada de saber o que quer dentro de campo. É isso que eu espero, beleza? Então isso que aconteceu, houve essa reunião para explicar como que vai funcionar essa negociação. Também foi um pedido do Cuca, um centroavante, né? A gente tem que lembrar disso, que foi um pedido do Cuca. E agora falta um lateral, né? Então vamos esperar para ver o que a diretoria faz, vamos esperar também para ver o que a diretoria pensa sobre um lateral, se é um lateral direito ou esquerdo. Para mim, nas duas laterais são duas lacunas, na minha opinião. Então vamos ver o que a diretoria planeja, né, para essa volta da Copa América, beleza? Bora pro tema 3. Galera, o tema 3 é o atraso do Arboleda na reapresentação do clube lá em Cotia. O Arboleda que deveria ter se reapresentado na terça-feira, se reapresentou na quarta-feira. Então, mais um problema extracampo do Arboleda, né? Eu acho que é isso que realmente pesa para a diretoria do São Paulo, é isso que a diretoria do São Paulo realmente vê como um grande empecilho do Arboleda, né? Porque é um jogador que, claro, tem muita qualidade, é discrepante a qualidade dele para os outros zagueiros que já passaram pelo São Paulo, se a gente fizer uma comparação, né? Porque ele é de fato muito melhor, é muito bom, na minha opinião é um zagueiro muito bom mesmo. Racha, tem uma disposição tática, tem uma disposição técnica muito boa, tem um bom passe, tem garra. Mas esses problemas do Arboleda, essas coisas repentinas que o Arboleda faz, já foi o voo agora, mas já foi o problema lá da batida do carro na madrugada, que ninguém sabe o que de fato aconteceu.
Então o Arboleda começa a ter problemas que fazem a diretoria repensar na manutenção do atleta dentro do time, uma diretoria que precisa vender, uma diretoria que precisa de dinheiro para encerrar este ano, né? Para pagar todos os empréstimos, precisa encerrar o ano no azul. Então o que a diretoria pensa é na venda do Arboleda. Ainda não chegou nenhuma proposta, de fato, ainda não chegou, mas o Arboleda tem esse sonho de jogar na Europa. E vamos ver, né? A gente tem o Valse, a gente tem o Morato, são grandes nomes, na minha opinião, que podem sim suprir a ausência dele. Esse instantaneamente, mas é um nome que tem muito potencial, né? Esses dois nomes, na verdade, têm muito potencial. E aí, o que vocês pensam? Deixa aqui nos comentários, quero a participação de vocês nessa para saber, né? O que de fato vocês pensam do Arboleda, se querem a manutenção dele no time, se vende logo o Arboleda. Deixa aí nos comentários pra gente ver o que vocês pensam, beleza, galera? Bora pro tema 4. Galera, tema 4. Vamos para Pablo e Rojas agora, as informações dos dois atletas. Bom, muita gente me pergunta, Igor, cadê o Pablo, cadê o Rojas? Quando eles retornam? Qual é a previsão? E aí eu trouxe todas as informações para vocês, beleza, galera? Vamos falar sobre o Rojas primeiro, depois a gente entra no assunto Pablo, tá bom? O Rojas é o seguinte, depois que ele começou a correr no gramado, depois que ele fez a cirurgia, se recuperou e voltou a correr, ele passa por avaliações semanais com o departamento médico do São Paulo. E a última avaliação viu que atrasou um pouco a estimativa do que previa, né, o departamento. Então, como funciona? O departamento tinha previsto que ele voltaria já contra o Palmeiras, mas acabou que vai postergar um pouco, na verdade, esse retorno dele. Ele não vai voltar no Clássico, ele vai voltar mais pra frente. E aí a gente não sabe ainda, ele vai passar por outra avaliação semanal. E aí a gente vai conseguir ter uma informação mais detalhada de quando ele vai voltar, se possível, né? Se eles conseguirem passar isso já, essa informação pra gente. Mas o Rojas não vai jogar contra o Palmeiras e já faz 7 meses, né? Fazem 7 meses que o Rojas não atua. É um período muito longo, né? Claro que fez muita falta pro São Paulo. Mas é isso, galera. Contra o Palmeiras o Rojas não joga. Mas, enfim, uma boa notícia aqui. Eu trazendo uma boa notícia que o Pablo pode sim jogar contra o Palmeiras. E aí espero que ele volte bem. Na última terça-feira o São Paulo está treinando em 2 períodos, galera. O São Paulo está treinando de manhã e à tarde. Então na terça-feira ele fez 3 gols pela manhã e também fez 3 gols à tarde. Pelo que estão dizendo os veículos de comunicação, ele não está sentindo a falta de jogo. Lembrando que já faz 3 meses que o Pablo parou, né? Que o Pablo infelizmente teve que sair naquele jogo contra o Palmeiras na semifinal do Paulista e coincidentemente ele volta contra o próprio Palmeiras. Espero que ele faça um bom jogo. O Pablo, que sentiu uma lesão, teve que tirar um cisto, na verdade, né, na coluna, na região lombar, a cirurgia dele, e aí ele ficou ausente por 3 meses no São Paulo Futebol Clube. Espero que ele volte bem, espero que ele volte agregando também, né, galera? Claro que o São Paulo sente muita falta de um camisa 9, a gente viu isso, né, nos últimos jogos. E aí, voltando ao assunto dele ter feito 3 gols, 6 gols na verdade, né? O São Paulo está fazendo sim 2 treinos. É uma característica aqui no Brasil, né? Isso, dos técnicos brasileiros. Dizem até que foi isso que derrubou o Vanderlei Luxemburgo lá no Real Madrid, porque os galácticos não queriam fazer 2 treinos por dia, somente um. Mas bom, se for para ganhar clássico, se for para ganhar título, se for para parar de passar vergonha, treina com esses caras 6 vezes por dia, Cuca. 6 vezes por dia, porque a gente está precisando voltar bem. O São Paulo está precisando voltar bem, voltar com garra, voltar a ser o São Paulo, voltar com ímpeto, cara. São Paulo precisa voltar bem nessa pausa e ganhar o Clássico. Ganhar o Clássico é fundamental e a gente já vai entrar no tema 5. E no tema 5 a gente fala dos 3 primeiros jogos do São Paulo após essa pausa da Copa América. Bora lá pro tema 5 então. Galera, separei o tema 5 para falar um pouco sobre o São Paulo, né? Sobre os times que o São Paulo vai enfrentar depois da Copa América. Essa pausa que foi boa pro São Paulo, espero que tenha sido excelente, né? Boa eu sei que já foi, mas espero que tenha sido perfeita pro Cuca conseguir achar a filosofia que a gente vem cobrando, pros jogadores conseguirem se entender melhor, né? Também, eu acho que falta isso, falta um pouco de... eu sei que o cara vai fazer aquilo, eu sei que falta um pouco de entrosamento, né, pro São Paulo Futebol Clube. Então o São Paulo pega o Palmeiras, já no dia 13, melhor defesa, melhor ataque. Um time que perdeu pro Guarani ontem, não jogou tão bem como vinha jogando. Então o São Paulo precisa mostrar que quer vencer esse clássico, para começar bem. São Paulo tem um dos piores ataques, infelizmente,
apenas 8 gols marcados, mas que tem a segunda melhor defesa do campeonato, ao lado do Corinthians, com apenas 5 gols sofridos. Então é um time que não sofre tanto na defesa, mas que sofre uma barbaridade no ataque, né? Um time que não chuta, um time que não consegue progredir defesa-ataque, um time que não tem o contra-ataque, né? Então, vamos ver, né? Vamos ver se o São Paulo volta bem. Se voltar bem, o jogo é contra a Chapecoense na segunda-feira, dia 22, no Morumbi também, galera. Mas esse jogo às 8 horas. E aí, bom, a Chapecoense vinha aprontando, né, nos últimos anos no Morumbi. Mas o último jogo do São Paulo, que sagrou o São Paulo campeão do primeiro turno no ano passado, com gols do Hudson e do Shailon, vocês vão se recordar, o São Paulo venceu por 2-0, então espero que o São Paulo consiga repetir, né, e vencer novamente. E aí o São Paulo encara o Fluminense, galera, como terceiro jogo. O Fluminense que tem a pior defesa do campeonato, mas tem o quarto melhor ataque da competição. É um time que finaliza muito, 51 finalizações corretas ao gol, enquanto o São Paulo tem apenas 38. Então vocês vão perceber que o Fluminense finaliza bastante, de qualquer lugar o Fluminense finaliza, cara. É muito diferente do São Paulo, porque o São Paulo é uma demora pra chutar. O São Paulo fica tocando a bola ali dentro da área, a gente fica, chuta meu, chuta, chuta, e ninguém chuta, cara. Ninguém chuta a bola pro gol. E então vamos ver, né, se o São Paulo consegue melhorar isso, principalmente, né, chutar o gol nesses 3 jogos. Bom, eu fiz uma projeção de 7 pontos. Não sei se vocês vão concordar comigo, espero que o São Paulo consiga 7 pontos nesses 3 jogos. E vamos lá, né? Se conseguir 9, perfeito, claro, mas a minha opinião é que o São Paulo vence 2 e empata 1 nesses 3 primeiros jogos, beleza, galera? Bom, galera, esse foi o giro de notícias de hoje, espero que vocês tenham gostado. Desculpa alguma coisa se eu falei algo demais também sobre o Raniel, mas é a minha opinião, eu tinha que expressar ela pra vocês. Então, bom, é isso, galera. Muito obrigado pelo carinho de todos, conto com vocês no próximo vídeo. Quero agradecer de novo pelo feedback, pelos comentários, vocês estão sendo sensacionais. Torço muito pela vida de vocês também, que vocês consigam alcançar todos os sonhos, todos os objetivos de vocês, que Deus abençoe em cada passo da vida de vocês, beleza, galera? Até o próximo vídeo, até a próxima live, até mais então, beleza? Fui!